Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada postagem eu gosto de me apresentar antes. O meu nome é Jaime Viana, me considero um irmão em Cristo, assim como você, batalhando pela fé que um dia foi dado aos santos, tá certo? Isaías 53 faz uma pergunta e nessa mesma pergunta ele responde, ele diz o seguinte, o texto de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Bom, em contrapartida eu quero ainda mencionar Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E hoje nós temos visto que a palavra está ficando como que de lado em muitos de nossos templos, em muitos templos aí que se autodenominam templo de Deus, em muitas denominações que são levantadas, segundo muitos dizem, pelo Espírito Santo, dizem que esta obra é de Deus. Bom, eu não sei, não vou aqui contestar, não vou aqui tentar argumentar ou não se muitas igrejas que estão aí é de Deus ou não. Eu sei o seguinte, eu sei que essas igrejas têm sido levantadas e têm se pregado o evangelho, como o próprio apóstolo Paulo disse, o que importa é que alguns preguem de boa vontade, mas o importante é que Cristo seja pregado. Mas uma coisa é certa, eu estou vendo que hoje a igreja está como que uma fotografia desfocada. Você está entendendo? Olha, uma coisa é certa, os tempos mudaram. Hoje nós vemos que a criação que era no passado, hoje já não se usa muito. Hoje você não pode nem sequer corrigir uma criança com certa rigidez, porque aí já existe o tal do conselho tutelar que diz que você vai deixar a criança frustrada ou coisa parecida. Bom, eu quero dizer uma coisa para você, os tempos podem ter mudado, mas a verdade continua sendo a mesma. A verdade é que Jesus Cristo é o Senhor e que aquele que professa o nome de Jesus, ele tem que ser luz, ele tem que ser melhor do que aqueles que se dizem que são senhores da verdade, que se autodenominam religiosos, que se dizem donos da verdade, donos da palavra. E aqui é que entra a minha questão. Hoje a igreja está perdendo a oportunidade de estudar, de buscar a palavra, de andar na palavra, de ser renovado pela palavra, de buscar o poder pela palavra. Hoje nós vemos aí muito oba-oba, muito esmismo, muita conversa de mistério, bola de fogo daqui, bola de fogo dali. Olha, eu não consigo entender isso diante de um contexto bíblico. Se a Bíblia nos diz que nós devemos estar alicerçados na rocha que é Jesus, e o próprio Jesus era conhecedor da palavra. Hoje nós vemos aí igreja que dizem que não é necessário você estudar a palavra porque o Espírito Santo te guia. Realmente, está escrito, até no capítulo 16 de João, diz que quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que ele nos guiaria em toda a verdade, e que não é a necessidade nós ficarmos com medo de falar alguma coisa, como nos diz o capítulo 10 de Mateus, porque naquela hora o Espírito Santo vai colocar em seus lábios o que você deve falar, mas o que você deve falar com relação àquilo que você aprendeu, porque como é que você vai falar do que você não sabe? Diz para mim. E Jesus era conhecedor da palavra, porque Jesus mostrava para aqueles doutores da lei na época que eles estavam andando de maneira mesquinha e errada, conforme o plano de Deus, estavam andando totalmente para o lado contrário daquilo que o próprio Pentateuco, que a própria lei, que os próprios profetas diziam. Tanto era verdade que quando Jesus contestava com eles, eles queriam pegar até em Jesus para apedrejá-lo, porque queriam acusar Jesus de coisas que não haviam nenhum sentido. Jesus era conhecedor da palavra, a igreja precisa ser conhecedora da palavra, porque uma igreja que conhece a palavra é uma igreja em que fica mais difícil para Satanás pintar e bordar dentro dessa denominação. Você está me entendendo? Eu, você, todos nós temos uma responsabilidade de fazer se cumprir em nós o que está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que a palavra nos ensina é que nós devemos anunciar, nós devemos fazer se cumprir em nós o que diz no capítulo 14 de Mateus, versículo 16, quando aquele povo estava já há dias ouvindo a palavra de Deus, porque tinham fome, tinham sede da palavra. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, dai a este povo do que
comer, é como se fosse uma retórica para os nossos dias, é como se fosse uma palavra profética para os nossos dias. Como é que uma igreja que se diz igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue de Jesus, não sabe dar o fruto maior, não sabe dar o bem maior para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher que chega, para o bêbado, para o prostituto, para o viciado, para o drogado em si no contexto geral? Se ele não sabe, se ele não tem nem palavra para ele, se ele está seguindo a Jesus de teoria, como é que ele vai poder falar que o amor de Deus liberta, cura e transforma o pecador que se achegaram ao Senhor da glória? Aleluia! Esta palavra, meu irmão, tem poder para libertar, para curar. Por isso que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma pergunta nos nossos dias, e isso é o espelho das nossas igrejas no dia de hoje, das nossas denominações. Vemos denominações cheias de pessoas que bem vestidas, e você tem que andar bem vestido se você tiver condições, aleluia, glória a Deus, procure andar bem vestido, mas acima de tudo procure andar transparecendo como um servo, como um lavado, como um remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que a sua graça, que a sua luz brilhe não na sua condição social, mas no poder, na harmonia, na paz entre você e Deus. É isso que a igreja precisa voltar a ter os olhos no dia de hoje, porque Jesus está voltando, e quando ele chegar aqui, ele vai levar um povo que é seu, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que nasceu de novo, que aceitou a Jesus, que reconheceu o sacrifício dele na cruz, que foram libertos, que foram transformados e andam em espírito e em verdade na presença de Deus, como verdadeiros adoradores de Deus. Isaías perguntou, eu volto a dizer, e pergunto para você, Isaías perguntando para todos nós, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Está aqui a resposta. Eu tenho dado crédito à palavra de Deus, então o braço de Deus tem que se manifestar na minha vida. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser diferenciado onde eu chegar. Não é obrigação, não, é um dever. É um dever. As pessoas têm que saber, no você chegar, que você é diferente, que você é um servo de Deus. E isso é difícil de se ver no dia de hoje, porque estamos tão preocupados, esquecemos, estamos lembrados de fazer tantas coisas. Vamos fazer a obra social, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos enfeitar, fazer uma igreja bonita, bancos bonitos, acolchoados, ar-condicionado, beleza. Mas temos esquecido do principal, é sermos revestidos do poder e do Espírito Santo, sermos revestidos do poder de Deus. E tudo isso está na palavra. E como é que vamos ser revestidos? É se nós olharmos para a palavra. Como é que nós vamos ser vitoriosos? Se nós andarmos na palavra. Como é que nós vamos ser transformados? Se nós deixarmos a palavra frutificar em nossa vida. É por isso que Isaías 56 diz, ouvi, a vossa alma viverá. E ainda em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Uma igreja em que não se estuda a palavra é uma igreja fraca. Pode ser uma igreja boa financeiramente, mas espiritualmente é uma igreja fraca. Se você puder me contestar, me conteste. Eu peço a você em nome de Jesus. Mas se você não pode, toma vergonha na cara e começa a buscar a palavra, meu irmão. Começa a buscar o reavivamento, porque o reavivamento está às portas, porque Jesus está às portas, aleluia. E eu oro a cada dia, a cada instante, para que Deus desperte pregadores, desperte pastores, desperte homens de Deus, voltados realmente. Apesar de que homem de Deus é um texto que você não acha no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento você acha servo, porque se é servo é para servir. Você está me entendendo? O último que usou essa questão de homem de Deus lá no Velho Testamento foi o próprio Elias, quando estava prestes, já antes de se arrebatar, e os homens de Acabe vêm ter com ele, e ele fala assim, eu sou homem de Deus que desça fogo dos céus. Os mesmos discípulos, no capítulo 9 do livro de Lucas, quiseram fazer isso também numa cidade, quando os samaritanos não receberam a Jesus, uma cidade na região de Samaria, não receberam a Jesus, e os discípulos dele disseram, Senhor, quer que a gente faça descer fogo dos céus? Eles queriam fazer aquilo que Elias fez no Velho Testamento. Mas Jesus perguntou a ele, vocês não sabem de que espírito vocês são? Se é servo é para servir, nós somos servos de Deus, e ao servo compete anunciar, fazer se cumprir que Jesus está voltando e que a igreja precisa cada vez mais e desesperadamente reaviver a chama e o fogo na palavra de Deus, fazer se cumprir como nós que somos sacerdotes do Deus Altíssimo, eu, você, todo aquele que aceita Jesus. Vou fechar aqui, como diz lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 5,
que aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e fez de nós reis e sacerdotes. Você é sacerdote do Deus Altíssimo, você tem a obrigação de fazer com que esse templo que é você, a todo instante, tenha um fogo ardendo dentro de você. É como diz Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente, nunca se apagará. A responsabilidade é nossa. Então, eu clamo a você, eu peço a você em nome de Jesus. Volta a se alicerçar na palavra. Pede o seu pastor para que comece a se fazer cultos de estudos da palavra, conhecimento. Não aquela abobrinha que já vem mastigada naquele livrinho, não. Mas ir para dentro da Bíblia, na palavra. E a palavra vai se fazer um renovo dentro de você. Essa é a nossa oração. Muito obrigado pela sua atenção. E como eu sempre digo, fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.